Olá pessoal, estamos de volta com o Tocult Online, terceiro episódio. Lá no início a gente falou que ia tentar gravar toda semana e estamos conseguindo. Os dois primeiros episódios nós falamos de cinema, cinema nacional e depois do Oscar. E neste agora nós resolvemos falar sobre leitura. E por que isso? Essa semana eu resolvi reassistir um filme que eu tinha visto há um tempo atrás, que é o Clube de Leitura de Jane Austen, e daí eu me lembrei deste tema tão importante. Mansfield Park, Pride and Prejudice, Emma, Persuasion, six people will each... Hoje será leitura. Bruno, você concorda com isso? O brasileiro realmente lê pouco? Ou se lê pouco, comparado aos outros, de outros países como a França, onde todo mundo senta para poder discutir sobre livros na TV, ou então nos Estados Unidos, que até os livros bobos, né, a galera lê em massa. O brasileiro lê muito pouco. Lê pouco revista, lê pouco jornal, livro, lê pouquíssimo tudo. Até conteúdo de internet que talvez poderia utilizar de forma melhor e é um tipo de leitura. Vê só o título não utiliza, né? É, só lê o título e aí sai comentando. Eu acho assim, eu acho que o brasileiro ele tem um pouco de receio de enveredar pelos clássicos, principalmente os clássicos brasileiros também, né? Mas eles podem... Gente, você não precisa começar por um livro difícil, você pode começar pelos best-sellers, não tem problema nenhum. Eles são até uma introdução para que você enverede depois por leituras mais complicadas. Mais complicadas, mais difíceis, Exatamente. né? Uma coisa que eu acho interessante, quer dizer, eu não leria, porque eu leio outras coisas, né, gente? É aquele O Crepúsculo, né? O Crepúsculo fala sobre um tema que sempre está na literatura: lobisomem, terror, vampiro. Eles desconstroem o vampiro do Drácula. Isso é uma coisa legal dentro da literatura, né? E eles têm uma recomendação ótima de um livro, dentro do próprio livro, que é o Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Bronte. Mas olhando por este lado do Crepúsculo, na realidade o grande fogo da leitura começou com Harry Potter. Depois veio Crepúsculo. Vocês acham que a gente teve uma lacuna durante um tempo no Brasil de livros não clássicos, mas esses livros de interesse dos adolescentes, que criou uma geração que lê pouco, e agora com Harry Potter e Crepúsculo estamos criando uma geração que vai começar a ler mais? Não, eu acho assim, eu acredito que em cada geração teve um momento de alguma literatura importante. Por exemplo, na minha época, eu não sou tão velha assim, mas tinha aquela série Coleção Vagalumes, que tinha diversos livros. Eu também não sou tão velha assim, li. Pois é, então, assim, foi naquela época. Logo em seguida entrou o Harry Potter e agora a gente tá vendo aí esse momento Guerra dos Tronos, eu sou dessa Tons de época. Cinza. Guerra dos Tronos. Olha, uma coisa é verdade. Hoje, né, de umas 2 gerações pra cá, o brasileiro lê mais. Lê mais por conta dessa literatura de série, né? De fantasia. Harry Potter 1, 2, 3, 4, A Guerra dos Tronos, o clássico, O Senhor dos Anéis, né? Eu acho assim que O Senhor dos Anéis, eu acho que não é todo mundo que lê, não. Acho que todo mundo vai no filme. Gente, a gente não pode esquecer de uma coisa legal, brasileiríssima, que é em série, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é fundamental. É um Você falou da clássico. sua época de coleção Vagalume. A minha época foi de Monteiro Lobato. Eu li tudo de Monteiro Lobato quando era pequeno. E li coleção Vagalume também. Só que tem uma coisa que me incomoda um pouco ainda na leitura. E os clássicos? Quando será que realmente vão começar a ler os clássicos? Por exemplo, Odisseia, por exemplo, Ilíada. Uma coisa que me preocupou dias atrás, eu vi uma reportagem dizendo que o MEC ia pedir para retirar os livros de autores portugueses da grade curricular. Mas como tirar? Lusíadas é importantíssimo, explica muita coisa. Você faz um contexto com a história, você faz um contexto geral. Como encarar isso? Eu acho, por exemplo, que tem muitos livros da literatura portuguesa que são fundamentais para você entender o contexto do Brasil na época. Eu acho que não é nem só isso, assim. Se você já vai tirar parte da literatura que, por instinto, a gente imagina que é nossa e fundamental, que é a portuguesa, o que vai sobrar pra gente?
Como eu falei, em outros países, eles pegam livros de outras escolas, de outros países, outras culturas e inserem. Já Não, para as crianças lerem, para os adolescentes lerem. E se a gente Aqui isso não se a acontece. gente for citar o Antônio Cândido, que é um crítico brasileiro importantíssimo, ele fala justamente isso, que a literatura brasileira ainda está engatinhando. Então a gente precisa muito utilizar clássicos de outros países. A gente vê muito, por exemplo, Jorge Amado. Eles leem muito Jorge Amado. A gente vê muito Clarice Lispector. Não, Eles leem muito. Com relação a isso, Vanildo, por exemplo, eu Acho que li não vale não, os argentinos eles engolem também a nossa literatura, né? Não, mas eles com gostam relação, muito com da relação gente. a esse Nesse comentário, sentido, né? ao comentário que o Futebol. Vanildo fez, eu li uma reportagem falando que os russos, eles leem bastante o Jorge Amado e eles adoram, porque fala que é uma literatura extremamente forte, bem escrita, bem criada e de uma forma tão singela que mostra o Brasil Exatamente. na essência do que Daí ele é. eu tenho a impressão que o brasileiro conhece Jorge Amado só pelas séries e minisséries que passam na TV e não pelos livros. Então, assim, eu tenho a impressão que conhece Gabriela Cravo Canela. Por causa do Ótimo, novela. exatamente. Dona Flor, né? Capitães de Areia. Mas os outros? Jorge Amado tem esses 3 livros que são E muito maravilhosos. mais. Eu não conheço, Mas os por outros causa da são TV. excelentes. É, por causa de São série de obras TV. excelentes a dele. Para encerrar, já que a gente falou de literatura, o que vocês indicam? Olha, tem tanta coisa. Eu indico o Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Eu indico o Emma, da Jane Austen. Eu indico o Drácula, do Bram Stoker, que é melhor do que qualquer filme que foi feito. Eu indicaria muita coisa. Olha aqui, eu indico isso tudo, gente. Não li tudo, não. Senhor dos Anéis. Senhor dos Senhor dos Anéis. Anéis tá ali. Maravilhoso. Eu indico Jorge Amado, eu indico um livro que é o meu predileto, que eu quero reler, inclusive, é Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro excelente, engraçadíssimo, divertidíssimo. Crítico. Um livro ótimo. Dificílimo. Não, é até. Vai num livrinho de bolso, uma edição mais simples, aí depois você porque é tenta ler um difícil. livro mais complicado, ele na versão mais. Eu vou com uma densa. coisa assim da infância, que veio da infância e foi para a juventude, e continuou e sempre vai continuar. Eu vou indicar Crônicas de Nárnia. Vou continuar indicando Crônicas de Nárnia. Eu acho que se fizer um programa daqui 30 anos eu vou indicar, porque cada vez que eu leio eu tenho uma nova interpretação, eu vejo a história de uma outra forma. Eu acho maravilhoso. No Crônicas terreno de da Nárnia. fantasia, indicaria tantos outros. Alice no País das Maravilhas. Gente, leiam quadrinhos, leiam mangás, tem novas. Mangá que entrou agora, cara, ótimo. né? Leiam, tem várias possibilidades. Leiam pra vocês. Tocult, entre no tocult.com.br, tem conteúdos maravilhosos, leiam. Nos leiam. Sigam a gente nas redes sociais, nós estamos no Facebook, compartilhem, Assistam o curtam, Tocult Online. assistam Dá o um Tocult joinha, Online. gente, lá. E lá sempre vai ter dica. A gente falou de vários livros aqui, a gente vai colocar mais livros lá, já falamos de outros. Eu já falei da Carolina de Jesus, Já volta a falamos de assistir poesia, nela. já falamos E de é vários isso. outros assuntos. É um tema que vai ser recorrente, gente. Vai ser Sempre que a recorrente. gente tiver oportunidade, a gente vai falar Realmente de vai ser alguma coisa. recorrente. Gente, a gente fica por aqui. Um Tchauzinho. grande abraço e até o próximo programa.